mas principalmente entendendo que tudo que nós vamos saber não está escondido em nenhum livro secreto. A codificação está aí para quem quiser ler e a Bíblia está aí para quem quiser ler. Só que uma coisa é ler, outra coisa é interpretar e entender. Inclusive amanhã nós vamos fazer às 8 horas da noite um outro seminário mais curto, uma palestra simplesmente, dá 1h15 mais ou menos, falando sobre o Velho Testamento, Novo Testamento e doutrina espírita, e mostrando nisso tudo aí quem é o Espírito Verdade. Peço então a Deus que nos ilumine a todos e a Jesus que esteja no meio de nós, e vamos começar sobre o nosso assunto, que por sinal é um assunto bem interessante, mas nós podemos dizer que nós não temos nenhum tipo de má notícia para passar para as pessoas, não temos nenhum tipo de mensagem, não que não seja mensagem apocalíptica, porque o apocalipse significa revelação, é uma mensagem de revelação. Só que nós vamos entendendo a simbologia, vamos entendendo que o que nos é passado com muito tempo de antecedência tem que ser passado com símbolos muito fortes para que a hora que nós amadureçamos em conhecimento e capacidade de compreensão, a gente entenda, decifre, e que essa mesma simbologia possa ser hoje, amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, e que nós, vivendo neste contexto aqui da Terra, que nós vamos entender. Nós começamos no mês passado, e é uma coisa que nós gostaríamos de dizer, que as profecias existem para não se cumprirem. As profecias existem para não se cumprirem. E até contamos uma historinha mais divertida, e nós vamos lançar mão, isso aí não é o Armagedon. Nós vamos lançar mão de algumas figuras de imagem, algumas coisas para que a gente possa descontrair, para que vocês realmente não fiquem achando, meu Deus do céu. Até eu comentava com a minha amiga aí, que ao vir para cá eu pensei numa blusinha preta com uma touquinha que eu comprei, que é bem quentinha, porque o tempo aqui é meio esquisito, mas eu disse, não posso. Se eu botar minha blusinha preta com a touquinha na cabeça, vamos dizer, chegou a besta do Apocalipse. Então eu resolvi, não, vamos suavizar, vamos vir na cor da rosa, porque aí nós estaremos mais tranquilos. Como é que nós começamos? E um dos exemplos que ficam muito claros, nós estamos vendo nessa época aí de feriado, muitos acidentes, muitas mortes nas estradas, e a polícia rodoviária fica ali na estrada, quando o povo vai saindo para as estradas onde tem maior fluxo de movimentos, e para o carro e diz, olha, isso aqui é um bafômetro, se você beber, você faz o testezinho ali, se você notou que mudou a cor, não dirija e tal, olha, aí você passa ali, no quilômetro tal, tem uma depressão na pista, cuidado, reduz a velocidade, um monte de placa, cuidado, cuidado, cuidado. E mais para frente alguém nos avisa assim, olha, lá no quilômetro 150 tem um acidente, tem 2 caminhões atravessados na pista. O que é? Para a gente chegar e se afundar na confusão, é para a gente não correr riscos desnecessários. Então o que a gente faz? Fez o testinho no bafômetro, joga o bafômetro para trás, não está nem aí, agora já passei pelo guarda, toma umas gororoba e sai alegre da vida. Chega numa curva mais fechada, os sinais
nossos de reflexo ficam mais lentos, a coragem aumenta e nós acabamos saindo da pista. Aí deu problema, furou o pneu do carro, e a gente vai trocar o pneu do carro, briga com Deus, briga com o governo, briga com o prefeito, porque saiu da pista. Aí a gente entra de novo no carro, já trocou o pneu e tal, começa a correr de novo. A estrada livre, vai. E esquecemos que alguém disse, olha, no quilômetro 150, 2 caminhões estão atravessados na pista. A gente vai correndo tudo, quando a gente olha, está 140 por hora, de repente vê todo aquele tráfego, porque ele vai parando e vai indo para trás da fila. De repente, todo aquele tráfego parado e a gente sofre um acidente. Era para acontecer ou não era para acontecer? Infelizmente, a maioria das coisas do Apocalipse já aconteceram. Numa determinada oportunidade, perguntaram assim para Emmanuel, através do Chico: nós devemos levar a sério as profecias de Nostradamus? E vocês sabem que instrutor que é bom não passa a cabeça na mão de aluno ruim, nem que seja para dizer não tem importância, na próxima você acerta. Ele devolve a pergunta para o Chico e diz assim, diz a ele que a pergunta está colocada errado. A pergunta não é, devemos levar a sério Nostradamus? A pergunta deveria ser, são verdadeiras? Porque a sério Nostradamus nós devemos levar, porque ele merece todo o nosso respeito. O que nós temos que entender é que nós precisamos aprender a interpretar as profecias, porque a maioria delas já aconteceu. Era para acontecer? Não. Mas por que aconteceu? Porque nós temos os sinais de advertência, mas achamos que vamos fazer as coisas do jeito que nós queremos e depois nós ficamos culpando Deus porque aquilo nos aconteceu, aquele acidente ou aquele sofrimento. Já falamos também que o sofrimento só existe porque nós deixamos de obedecer às leis divinas. As desinteligências, mesmo as mais simples, as domésticas, só acontece porque nós desrespeitamos as outras pessoas. Porque se todo mundo respeitasse um ao outro, não é dizer que agora eu penso assim e a outra pessoa vai pensar com a minha cabeça, não. Mas nós podemos pensar diferente, mas nós não precisamos brigar por causa disso. Nós não podemos forçar as pessoas a que pensem como nós. Inclusive porque nós mesmos, nesse curto espaço de tempo que estamos aqui, que é um dia de aula, uma encarnação, nós já mudamos de opinião quantas vezes, gente? Vocês lembram quando a gente tinha aí 10, 12 anos, a gente achava gente de 20, 25 velho. Quando a gente fez 20, a gente começou a achar velho de 40. Quando a gente faz 40, a gente acha de 20 uma criança e velho só depois de 60. Quando a gente faz 60, vou parar por aqui, já deu para entender. Mas o que nós precisamos entender para falar do Apocalipse? Eu quero dizer a vocês que mais uns meses para frente, quando esse estudo que eu estou fazendo com o pessoal lá de Belo Horizonte, com o Haroldo Dutra Dias e o seu pessoal, ele vai fazer uma tradução de todos esses símbolos que tem no Apocalipse. E aí nós vamos trazer, não só o livro, mas vamos fazer uma reunião falando sobre tudo isso para todos nós. Qual é a nossa função? Nós estamos aqui só porque nós estudamos um pouco antes para passar para vocês que vão passar para frente, não é assim? É assim o estudo. Ninguém sabe tudo de tudo. Nós podemos, por exemplo, estar, de repente, num grupo de 50 doutores, pós-doutores. Pessoas extremamente competentes, um na área biológica, outro na área da mecânica, outro da mecatrônica. Mas se, de repente,
A Roseli diz assim, vocês não sabem fazer o pão que eu faço? Todos aqueles doutores vão ter que sentar, ficar como aluno e ela vai ensinar como é que é o pão que ela faz, ou a sopa, ou qualquer coisa que seja. Então, nós aqui na vida temos que aprender isso. Horas nós estamos como professores e horas nós estamos como alunos. E o que faz com que a gente avance cada vez mais é a humildade de saber que temos que aprender com todo mundo. Com todo mundo. É que nem a história que nós contamos para as nossas crianças sobre o Chapeuzinho Vermelho. Gente, é parábola. Porque se o lobo tivesse com fome, o lobo comia a primeira pessoa que aparecesse na frente dele, vê se ia esperar, chegar na casa da vovó, bater, se fingir de vovó. Isso é parábola, para a gente contar para a criança que ela tem que tomar conta, tomar cuidado com sua vida, com estranhos, com coisas que pareçam uma coisa, mas não sejam, porque ela ainda não tem capacidade para se defender. Tanto que lá, no final da historinha, vem os caçadores para livrar o Chapeuzinho Vermelho. E acabam matando o lobo, cortando a barriga do lobo, e a vovó está viva. Olha que lobo esganado, que nem mastigar a vovó não mastigou. Mas muitas histórias que nós vamos ver hoje, elas também são parábolas. E nós costumamos nos prender na letra que mata, em vez de buscar o espírito que vivifica. Para que serve a doutrina? Para justamente fazer com que entendamos com mais facilidade aquilo que naquela época Jesus passou para nós, mas nós não conseguimos aprender tudo. Então ele disse que mandaria o Espírito Verdade, ficaria conosco para sempre, e que nos explicaria aquelas coisas novamente e nos explicaria coisas ainda maiores. Mas nós temos que pensar assim, quando nós vamos falar de mundo espiritual, nós temos que nos basear primeiramente nas leis gerais que regem o mundo espiritual. Porque assim como nós temos as leis físicas, nós temos as leis espirituais. Nós também fizemos uma outra brincadeira dizendo que não adianta chegar e ficar rezando do lado do avião para que o avião suba. Ou seja, qualquer coisa que faça. Se eu não dominar a lei da gravidade, a aerodinâmica, a mecânica e tudo mais, não vai subir de jeito nenhum. Minhas preces podem continuar o resto da vida que ele não vai subir. E se ele começar a cair por falha mecânica ou por estar contra as leis que regem o mundo espiritual, eu posso rezar quanto quiser que ele vai cair. Nós temos que entender que Deus não derroga nenhuma lei porque ele criou leis perfeitas. As leis que ele criou são perfeitas. Nós que para nos colocarmos no mundo temos que aprender a dominar essas leis. Depois que a gente domina as leis, depois que a gente observar a sopa ou o pão que ela vai fazer, nós podemos fazer 40, 50 vezes e aí nós já seremos pessoas que saberemos fazer um pão. E essas primeiras leis, elas são nos passadas na codificação kardeciana. Outra coisa bem interessante. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos tudo. Ah, mas eu li não sei quantos livros. Mas muitas vezes a leitura de vários livros são apanhados que nós vamos fazendo daqui, dali, de lá. Aquilo vai formando uma cultura. E essa cultura é que vai chegar um dia e vai nos dar sustentação para, pensando nas coisas que nós já lemos e já estudamos, entendê-las de uma forma muito mais abrangente. Então, as leis físicas estão aí que os homens estão tentando dominar cada dia mais, evoluem, e a espiritualidade superior já nos passou a informação que nós ainda não temos capacidade de ver outros planetas, e daí dizemos aquelas bobagens de não tem vida aqui, não tem vida ali. Nós deveríamos dizer, não existe vida física igual a nossa visível. Porque pode existir vida física não visível. Porque os espíritos superiores nos dizem que nós precisamos evoluir muito, principalmente na ciência baseada na ótica, na astronomia. Então, nós precisamos entender que se nós aprendemos leis físicas para conviver aqui no mundo físico que nós estamos,
nós temos que aprender as leis do mundo espiritual. E muitas vezes dizem, mas eu já conheço o livro dos Espíritos. Quantas vezes você leu? Faz uns 25 anos que eu li o livro dos Espíritos. Espera aí. Há 25 anos atrás, primeiro que eu já esqueci a maioria das coisas. Segundo que eu não prestei atenção em alguns detalhes que só com o amadurecimento que eu iria prestar. E ler uma vez. Pode ler 200 e pode dizer tranquilamente que ainda não sabe. Porque nós vamos evoluindo gradativamente. Mas as leis gerais que regem o mundo espiritual estão todas na codificação. Elas vão ser ampliadas, melhoradas mais para frente. Mas às vezes a gente diz assim, você conhece a doutrina? Não, eu conheço, já li o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas e a Gênese. Mas a codificação kardeciana não é composta de 5 livros. Ela é composta de 20. Como? De 20. E mesmo assim, eu já estou simplificando. Até eu escrevi aqui, porque senão poderia esquecer. Teve um livro que Kardec escreveu que ninguém lê. Ninguém conhece. E se você ler as cartas de Paulo às diversas igrejas e depois for ler a Viagem Espírita de 1862, você vai ver que você depende de um conhecimento prévio para que você entenda aquela viagem. Porque na viagem ele vai passando informações básicas da doutrina para os vários núcleos que estão começando a estudar o Espiritismo. Mas tinha lançado pequenos opúsculos como instruções práticas sobre manifestações espíritas, depois lançou o Principiante Espírita, mas ele foi condensando esses pequenos opúsculos como o livro Obsessão e colocou no livro dos Médiuns. Depois ele pegou a prece, segundo os Espíritos, e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já condensou num e tirou um pouquinho, diminuiu o número. Mas muitas pessoas também não conhecem, nem ouviram falar de obras póstumas. Eu só achei que o que é o Espiritismo era um livro simples antes de vir aqui na casa e fazer o estudo sobre o que é o Espiritismo. Porque quando o Kardec está respondendo supostamente a pergunta de um padre, ele fala determinadas coisas que a gente demora muito para entender. Só que quando a gente começou a estudar aqui, que eu pensei, nossa, mas eu achei que era fácil. Fácil é quando você vai lendo, assim como você lê uma revista, e não tem que explicar para alguém que de repente pode fazer uma pergunta e você não sabe como responder. Então nós temos que entender o seguinte. A Revista Espírita, ela foi lançada de 1858 a 1869. E cada ano desse são os 12 meses. Tinham pequenos fascículos, mês a mês, aí condensava Revista Espírita de 1858, Revista Espírita de 1859, e assim foi até terminar. Hoje pode até ter nas bancas alguma revista chamada Revista Espírita, que não é a que nós temos aqui, que vocês poderão adquirir, que é muito importante que você tenha isso aí, porque muitas coisinhas que os que acham que a doutrina está ultrapassada e que o Chico está ultrapassado e Kardec está ultrapassado, não entendem. Não leram e não entenderam. Quando começa a ver aquelas pequenas proibiçõezinhas, a gente já vê que a pessoa não entendeu nada. Que não tem proibição nenhuma. Tem esclarecimento. Então, um belo dia, chegaram para o Chico e perguntaram assim, Chico, você podia falar alguma coisa para nós do Apocalipse? E ele, naquela humildade dele, disse, olha, eu não tenho competência para falar dessas coisas, preciso estudar mais, mas eu sei de duas coisas. Primeiro, Deus existe, e segundo, o maior presente que ele podia nos dar foi nos criar imortais. Ninguém morre. Ninguém vai morrer. O que vai
se modificar é a matéria física. Mas o espírito não morre nunca. Então nós temos que entender que dessas leis, se ele disse, existe, a primeira lei que nós temos que saber, existe um Criador. E ele é Criador do universo infinito. Então Deus, antigamente, quando éramos bem mais ignorantes, nós achávamos que era Deus da nossa tribo. Então ele protegia e defendia a nossa tribo, a tribo dos outros lá, paciência. Depois nós ficamos achando que era Deus de uma cidade, que era Deus de um país. E nos dias de hoje tem países extremamente cultos e inteligentes que, como eles acham que a religião deles é a única que serve, eles resolvem jogar bomba no país dos outros porque acham que o Deus dos outros é diferente do deles. E aí os outros que acham que, porque chamam Deus de outra palavra, porque a gente pode chamar Deus do jeito que a gente quiser. Em italiano é de um jeito, em espanhol é de outro, em hebraico é de outro, em alemão é de outro. Pode chamar do jeito que quiser, mas existe um Deus. E ele não é Deus do nosso bairro, nem do nosso país. Ele é Deus do universo infinito. Então, a segunda, outra lei que nós temos que entender do mundo espiritual para entender isso que nós vamos falar. Deus criou a matéria e criou o espírito. Temos que entender que existem dois elementos básicos, a matéria e o espírito. Mas ele podia ter criado os mundos perfeitos e as pessoas perfeitas. Mas ele não quis. Ele preferiu criar tudo em semente, e a evolução, que é a terceira lei, é problema nosso. Agora, por que ele resolveu criar tudo em semente e não criar tudo perfeito? Aí vocês têm que perguntar para Deus, né? Porque a gente não sabe, mas foi assim que ele criou. Na terceira lei, é a lei do aperfeiçoamento. É a lei que trata da evolução e do aperfeiçoamento de tudo. Aperfeiçoa a matéria e aperfeiçoa o espírito. O que nós estamos vendo hoje? Todos vocês já ouviram falar em nanotecnologia. De repente o homem está descobrindo que ele vai poder, a partir de uma partícula minúscula, criar um ser, um órgão. De repente ele não vai precisar derrubar uma árvore para fazer uma cadeira. Ele vai poder, a partir de uma nanopartícula, criar os móveis de toda a casa. Mas isso é uma coisa mais para frente, um outro processo. Mas nós já estamos ouvindo falar que é possível. Os danos que vão acarretar, nós não conhecemos ainda. Por isso a ciência tem que andar para e passo para ver. Isso vai beneficiar dessa forma, mas vai prejudicar de outra maneira. Isso vai trazer um benefício aqui, mas vai causar milhões de desempregados e outras coisas que tem que se avaliar. E também nós aprendemos uma quarta lei, que Deus tem os seus Cristos. Eu disse Cristos. E foi tão interessante que uma vez perguntaram assim para o Chico, nem sei se vocês querem saber, porque a gente acha que está ultrapassado, né? Eu não. E muita gente aqui não, mas tem gente que acha. Mas uma vez perguntaram para ele, porque ele também, quando começou, ele confundia Jesus com Deus e tinha aquela confusão. Então, ele foi evoluindo e Emmanuel foi ensinando e ele foi aprendendo o seguinte, que Jesus, com todo o respeito que nos merece, com toda a devoção que temos por ele é o Cristo do sistema, o Cristo da Terra. Ele é um Cristo de Deus. Ele foi mandado por Deus para criar a Terra. Mas existe um Cristo de Vênus, de Marte, de Júpiter,
cada planeta tem o seu Cristo. E o Cristo do sistema solar é um Cristo superior a Jesus. Diz que esses Cristos já se reuniram 2 vezes aqui para tratar do futuro da humanidade. Então a gente não precisa ficar preocupado assim, pensando onde é que vai parar, onde é que não vai. Porque nós temos que entender que a massa pode se modificar, mas ela vai se modificar. Quando nós pensamos um pouco nos astros, muitas vezes nós dizemos assim, existe aquela coisa lá que chamam de buraco negro. O que é o buraco negro? Seria a cova de uma estrela. Que a gente, na natureza física, a gente nasce novo e morre velho. Tem coisas que são diferentes, mas é a regra geral. O que a gente vai pensar? Você tem o buraco negro, que é a cova de uma estrela, mas também existem as novas, as supernovas. Então Deus está criando o tempo todo. Ele não parou de criar. Se nós não pudermos estar aqui, nós vamos poder estar em outro lugar, mas não vamos esquecer, o nosso espírito é imortal. Nós não morremos nunca. No livro A Caminho da Luz, que às vezes eu quero fazer uma inserçãozinha aqui, para que não achem que eu estou tirando isso da minha cabeça ou da cabeça de nenhum outro que tenha falado. Tudo isso que eu estou falando aqui está na codificação espírita e na obra de Chico Xavier. Não tem nada fora disso. Nada. E a doutrina espírita não se coaduna com o misticismo. É preciso que nós saibamos que nessas coisas não tem nada de místico, por isso que nós vamos orientar de acordo com a ciência e com as bases da lei que rege o mundo espiritual que está na doutrina espírita. Então vimos 20 livros, mais 420 do Chico, e às vezes tem uma pitada num livro, dali a 10 anos mais uma pitada, dali outro mais uma pitada, e manda o bom senso que a gente veja a universalidade dos ensinos, porque nós estamos falando disso agora. Teve um livro que o Divaldo lançou, o último dele, A Grande Transição, que está falando sobre as Pleiades e tal, que faz parte da constelação, de uma constelação muito conhecida por nós, pelo menos tem uma estrela muito conhecida por nós, que é a estrela de Alcione. Falando da estrela e de Alcione, no livro Renúncia, esses doutores que estão estudando esse livro há 5 anos, o mesmo livro, 5 anos, eles descobriram que muitos dos descobrimentos científicos que estão escritos em Renúncia, livro do Emmanuel, através do Chico, tem 2.500 fatos científicos que só 50 anos depois que lançaram o livro é que os homens começaram a descobrir. E está lá. Na obra de André Luiz, que nós estudamos na casa, nas quintas-feiras, nós vemos que muitas coisas, às vezes a gente nem se apercebe. Mas a pessoa chegou lá em 1942, aí ele chegou e apertou um botão, o portão abriu. Quando foi que o homem descobriu o porteiro eletrônico? É coisa do século passado. Parece tão velho, né? Mas aqui nós todos somos do século passado. Acho que não tem ninguém deste século XXI aqui. Você é do século XXI? Mas veja, nós somos pessoas do século passado. O livro foi escrito quando a ciência ainda não tinha descoberto muitas coisas, como computador, videoconferência. Está lá na obra de André Luiz. Mas não está escrito videoconferência, mas as palavras, elas vão se amoldando conforme a gente queira mandar. Né? Nos dias de hoje, eu não sei como é que o jovem diz para o outro que ele quer bater um papo com o outro. Na minha época era bater um papo, depois, mais um tempo para frente, era rodar um lero. Eu não sei como é que eles falam, mas cada época tem. Blogar. Olha. Meu filho às vezes diz, eu estou tuitando. Eu digo, o que é isso? Agora é novo verbo, mas você não aprendeu ainda? Não aprendi.
Mas os jovens sabem, né? E eles são tão espertos, são mais espertos que nós, que eles sabem que sai muito mais barato mandar uma mensagem via Twitter do que mandar um MSN, que ainda é caro. Mas vamos para frente. Isso que eu estou falando aqui, dos Cristos, principalmente, que é uma coisa que a gente fica pensando, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Já ouviu falar no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel? Então, no primeiro capítulo, está escrito assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade tem seus seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. E esse pessoal já se reuniu 2 vezes. Eles estão tratando disso que vai acontecer daqui a pouco, já está acontecendo. Mas não é assim que vai acontecer no dia tal hora de tal ano. As coisas são cíclicas. Foi outra coisa que nós explicamos também. Porque nós só conseguimos perceber os ciclos das coisas que nós conseguimos ver. O que nós sabemos? Ciclo da Lua. Né? Quanto tempo demora o ciclo da Lua? 28 dias. Ah, mas o mês tem 30. É que o ciclo da Lua está sendo medido em relação ao Sol. Então tem que fazer uma acomodação que não dá um número exato. Mas é 7, 7, 7, 7. Nós vamos começar a ouvir falar muito do 7. Porque o 7 é o número perfeito. O 7 é o número perfeito da matéria. O número perfeito que eu estou dizendo é matemática. Não é numerologia. O número perfeito da matemática. Então vamos ver algumas coisas. A semana tem 7 dias. Por quê? Por causa do movimento da Terra. Por causa do movimento da Terra, então nós conhecemos o movimento de rotação, o movimento de translação, que nós já explicamos isso, né? Então nós vamos sabendo que na Lua, por exemplo, nós podemos observar uma coisa bem simples. Quando ela está totalmente cheia, ela está no máximo. Aí quando ela começa a decrescer, quarto decrescente. O mínimo dela é Lua nova. Quando ela está no máximo e vai para a Lua nova, ela começa a decrescer. Então é quarto decrescente. Então vamos da nova para quarto crescente, cheia, o máximo, quarto decrescente, minguante. E é um ciclo que nós vamos, né? Primavera-verão, outono-inverno, primavera-verão, outono-inverno. Como é que a gente faz para sair desse ciclo? Só se mudar na Terra. Ah, mas não pode ser que uma hora dessa a Terra vai acabar? Pode. Tudo que começa tem o período no auge, né? O auge da produtividade, que a gente chama de período de verão, e o período de repouso, que a gente chama de inverno. A Terra também tem seus períodos de repouso, as eras glaciais, que isso aí pode procurar lá no Google, que vocês vão ver, as eras glaciais já aconteceram milhões de vezes, em que a Terra fica gelada completamente, daí parece que está tudo morto. De repente começa a surgir, depois do inverno vem a primavera. Na primavera começa a surgir tudo de novo para ficar estuante no verão. Máximo. Aí começa a cair de novo, metade. Então, o número das formas temporais, dos períodos, é o número 7, é o número perfeito. E ele sempre pode ser dividido em 4. O máximo, o mínimo, decrescente, crescente. Quando está no máximo, é como, fazendo uma comparaçãozinha bem simples, nós observamos que no verão as pessoas saem, se agitam, existe todo um... Não existe? Todo um agito e tal. E no inverno elas estão mais recolhidas, é o período de descanso.
a Terra também tem seus períodos. E isso acontece conforme as informações que nós vamos ver aqui, de 28 mil em 28 mil anos. Então são ciclos muito grandes. Mas a Terra tem 4,5 bilhões. Então esses 28 mil não parece tão grande quando a gente olha lá de cima. Nós estávamos falando da nanotecnologia, agora tem, né, a possibilidade de ver lá. Porque um dia o Chico disse assim para o Emmanuel: eu queria tanto entender essas coisas da Terra, do sistema solar. Aí o Emmanuel disse assim para ele: olha, Chico, você já sabe o suficiente. Ele disse: mas eu queria aprender. Ele disse: então eu vou te explicar. E aí ele projetou, né, na sala, no quarto onde estava Chico, e fez com que o Chico se sentisse saindo da Terra. Eu vou ler exatamente como é que ele passou por essa experiência. Ele disse assim: eu insisti tanto que então ele desdobrou um painel à minha vista num fenômeno mediúnico. Apareceu então a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. E o nosso Sol, depois, em uma outra face do painel, foi evoluindo para a constelação que, se não me engano, se chamava constelação de Andrômeda. Depois dessa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, que em torno de cada estrela tem um mundo de planetas que gravitam, né, em torno deles, evoluem em torno deles, e lá em cada um deles tem bilhões de espíritos que estão evoluindo ali. Essa outra, ele diz, depois dessa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção a uma outra constelação, e aí o Chico já não sabia mais o nome da constelação. Depois apareceu a nossa galáxia. Aí ele já estava ficando tonto de tanto ver coisa grande, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme. Mas essa nebulosa enorme, com outras nebulosas enormes, evoluía também em torno, e o Chico ficou cansado e pediu para voltar. De repente ele disse: me deu uma vontade tão grande de ser gente de novo. Parecia que eu tinha entrado num foguete, tinha desaparecido da Terra e comecei a querer ter aquela segurança de voltar, deitar na minha caminha, dentro do meu quarto e tomar um café quente. Palavras do Chico. Então, é importante que a gente veja dessa forma, que a gente sabe que uma pessoa chega simples, no sentido né, da complicação e ignorância, com a possibilidade de progredir sempre, e que nós temos que entender que existem ciclos, ciclo da nossa vida, ciclo de crescimento. Até eu comentei na vez passada, da questão da lei de Fibonacci, que o Leonardo Fibonacci, ele começou a observar as plantas e viu que nascia uma folhinha, depois nascia uma, depois mais duas, depois 3, depois 5, depois 8, depois 13. E ele foi observando que essa sequência era a sequência de todas as formas físicas do globo. E observando isso, ele projetou, uma hora dessas eu consigo projetar aqui para nós também esse desenho, né, da sequência de Fibonacci. Foi ali que ele conseguiu encontrar aquela equação perfeita, da razão perfeita, que é a razão áurea. E nós falamos, inclusive, que o Leonardo da Vinci usou um monte a lei áurea, porque existe uma proporção em tudo, nos nossos dedos, da distância do dedo para a mão, do braço, nosso corpo. E então, ele começou a notar que, projetando isso no universo, sempre formavam linhas de luz numa equação perfeita
que mostravam que o universo tinha a forma de um espiral. Então a gente observa num girassol, por exemplo, tem todo aquele miolinho ali dentro, em outras tantas plantas, e a gente vai ver isso, que sai um, depois mais um, depois um mais um, né? 2, depois 5, essa é a proporção áurea. E nós comentamos, inclusive, que o meu filho estava muito contente quando eu conversava com ele sobre a tal da razão áurea, né? E ele disse, pois é, a cara do meu carro foi projetado, né, com as medidas da razão áurea. E o Yubank também comentou comigo que o cavalo árabe, ele tem as proporções, né, perfeitas da razão áurea. Se vocês quiserem entender a razão áurea, é 137,5. Dá para observar mais ou menos como se fosse um relógio, seria mais ou menos 1,5. Isso forma 137,5. Então, o que nós podemos observar? Que os números formam uma área, como eu disse, no universo. E que essa área, ela tem sempre essa forma de caracol. Aí nós vamos começar a entender aquilo que eu disse, de ter sempre embaixo dos pés um solo e em cima da cabeça o céu. Tá? Mas o que nós podemos observar? Nós observamos o movimento da Lua, que tem 28 dias, Saturno é o 7º planeta, de 7 em 7 anos, Urano, 84. 84 é 12 vezes 7. A gente começa a ficar impressionado, mas é que toda a evolução se dá dentro de um ciclo perfeitamente mensurável. Tudo é ordem no universo, tudo é ordem. Tudo que foi colocado está em perfeita ordem, só existe desordem na nossa vida particular. E quando as coisas que Deus colocou e tem uma ordem, um ciclo, um período, e dá desordem, porque nós mexemos lá. Infelizmente, isso também é verdadeiro. Se nós entendermos esses ciclos, nós vamos perceber que a evolução é como um ciclo anual. Primavera, verão, outono, inverno, crescente e decrescente, divide por 4. Mais para frente ele diz assim, mas nós estamos aqui para falar sobre o Apocalipse. O que é o Apocalipse? E ele diz, o Apocalipse descreve um pedaço de um ciclo de desenvolvimento do planeta Terra. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós que ficamos sabendo que Jesus tem os seus ministros para ajudar. E nós não sabemos quantos ministros que eles têm. Mas lendo o nosso lar, a gente pode dar um chute. Ali não tinha 6 ministérios com 12 ministros cada? Quanto que dá? 72. Nós não sabemos todos esses ministros que vieram para ajudar Jesus, mas 2 o Chico passou nas suas obras, que foi Buda e Zoroastro. Tem aqueles Mahatmas da Índia Antiga e tudo mais, mas esses 2 ele passou. Mas tem mais um detalhe, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós conhecemos um ministro de Jesus. É o ministro das questões sociológicas da Terra. É Hilel. Quando Jesus resolveu transplantar a cultura e o seu evangelho, a evolução, para as Américas, ele disse, Hilel, eu preciso que você desça. O Hilel deve ter dito, senhor, mas eu sou seu ministro. Ele disse, pois é, mas eu que sou o governador, fui. Então você vai também agora, porque é preciso criar uma escola de navegação, uma escola de sábios, para que se criem os navios e que se orientem os homens para que eles consigam descobrir a América, porque é lá que eu vou transplantar a futura população da Terra. E nós somos tão espertos que a gente fica pensando que Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nós estamos aqui, fazendo guerra, debochando do outro, não aceitando nada que o outro diz,
cheio de orgulho, de vaidade. Ele está, e isso num outro livro ele vai dar também essa dica, que quando muda, e isso também foi perguntado para Emmanuel, porque começou a sair, num tempo, lá em 1954, os livros do Espírito Ramatiz. E nos livros do Espírito Ramatiz, tinha uma série de coisas corretas, interessantes, e uma série de infantilidades. Aí o que fez o pessoal que estava próximo do Chico? Foi perguntar para o Chico. Chico, você podia responder alguma coisa para nós a respeito da verticalização do eixo da Terra? É que tem um tal de Antúlio que está falando aí, através do médium Ercílio Mais, por sinal era de Curitiba, e nós estamos assim querendo saber. E o Chico disse, Emmanuel está aqui e nos responde o seguinte, sobre Antúlio, ele diz que Antúlio é um espírito muito evoluído, que ele é um dos grandes instrutores da humanidade, mas que nós não temos permissão para contar nada sobre a evolução dele. Só dizemos que ele é um dos grandes instrutores, ele é auxiliar de Jesus. Mas avisa-nos Emmanuel que nosso sistema solar tem grandes instrutores. E que esses grandes instrutores, às vezes eles passam, mas nem sempre o médium capta corretamente o que ele passa. E muitas vezes, nós, na mensagem, nós envolvemos um monte de fantasias, de infantilidade, e as pessoas, infelizmente, em vez de procurar tirar só a essência daquilo ali, ficam se pegando a bobagem. Daí ele faz uma segunda pergunta. E sobre esse astro que se avizinha da Terra? Aí Emmanuel responde que tem gente que está falando muito isso agora, né? Morrendo de medo, porque tem um planeta chupão que vai chegar aqui na Terra e vai sugar as pessoas. Nossa. E dá a impressão assim que ele para, e até ele faz uma comparação muito engraçada, que ele diz assim, que nós precisamos aprender que para a gente saber de astrologia ou do futuro da Terra, nós precisamos estudar. Não é querer ficar sabendo tudo por via mediúnica e ter facilidade, porque eles podem passar uma informação que a gente nem entende e acaba enchendo linguiça, como diz aí, né? Para fazer de conta que é uma mensagem muito, muito importante. Ele diz, não é porque o espírito morre que ele de repente se torna astrônomo. Não é também porque quando a gente desencarna que a gente aprende a falar francês. Se você nunca foi na escola e não estudou aquilo, você não vai aprender só porque desencarnou. A desencarnação, eu deixo a roupa que serve aqui na Terra e vou eu mesma. E o acervo do que eu aprendi para o mundo espiritual. Não vou, eu desencarnei, então agora eu adivinho as coisas, sei de tudo. E o Emmanuel disse, olha, vocês precisam estudar isso de forma científica. Aí vocês vão conseguir separar uma coisa da outra. E aí, quando ele fala sobre a verticalização da Terra, os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores, eles consideram que desses 260 mil anos de atividade, 60 a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Então, 60 a 64 mil só para dar uma organizada. Aí sobrou quanto? Mas esse pessoal não me ajuda nem a fazer conta. Pelo amor de Deus. Dos 260, tirou 60, 64, sobrou 200. Tá? Então vão ser divididos, esses períodos vão ser divididos em mais ou menos de 28 mil em 28 mil anos. O que aconteceu? Vieram raças na Terra, e essas raças na Terra, porque a parte física deles era muito primitiva, elas desapareceram. Mas, sempre que acontece uma modificação, porque ele explicou também que de 2520 a cada 2520 anos,
todos os planetas ficam alinhadinhos em direção do Sol. Então, tudo isso aí é cíclico. Então, quando um sistema está gravitando, como nós vimos ali, que o Chico contou, em torno do outro, tem uma hora que ele está no verão e tem uma hora que ele está no inverno. Quando ele está mais perto do Sol, é o momento mais fácil de a gente ir para um outro sistema. Ele precisa então, porque diz que o Hubble e tudo mais, não viram nenhum planeta com uma mochila nas costas por aí, procurando entrar aqui na atmosfera da Terra. Porque se fosse acontecer isso, o sistema solar entraria em colapso. Tudo funciona como um relógio, bem certinho. Então, quando está mais perto, fica mais fácil passar. Precisa vir uma Kombi, um planeta como se fosse uma Kombi, fazendo baldeação, pegando gente aqui, derrubando ali, como se fosse uma Kombi que faz esse tipo de transporte sem permissão do Estado? Não precisa. Quando um sistema chega mais próximo do outro, os espíritos que estão nesse sistema, que precisam passar para o outro, eles podem passar com mais facilidade. Gente, eu não estou falando fisicamente. Ninguém pula de um sistema e cai no outro. Estamos falando espiritualmente falando. Mesmo assim, quando está mais perto, é mais fácil. Então existe um ciclo, existe um período. Não é em qualquer momento. E num desses períodos, que é mais uma informação interessante que ele passa para nós, já vieram então aqui na Terra a raça lemuriana, 28 mil anos, foram embora. Vieram os Atlantes, 28 mil anos, foram embora e deixaram seus rastros aí que a gente conhece, dos astecas, dos incas, no Egito e tudo mais. A gente conhece as marcas, os rastros deixados por essa civilização que deixou seus rastros e resolveu voltar para casa. Outra coisa, nós precisamos pensar o seguinte: a Bíblia, como é que nós poderíamos encarar a Bíblia? A Bíblia é a história desses últimos 7.000 anos da raça adâmica aqui na Terra. A Bíblia toda é a história dos 7.000 anos da raça adâmica, ou período adâmico. Porque o Adão que cai numa simbologia, e tem um Adão que eleva todo mundo, que é Jesus. Porque esta raça que veio aqui e encarnou 4.000 anos antes de Jesus, essa raça veio de onde? De Capela. Por que será que essa raça foi exilada aqui para a Terra? Porque eles estavam lá do outro lado, brigando com os vizinhos, brigando por causa de dinheiro, fazendo confusão por causa de sexo, brigando com a religião dos outros. Mas chegou uma hora que não teve outra situação, houve o degredo. Mas já houve 2 peneiradas. Na primeira peneirada, uma série de espíritos que estavam encarnados no Egito voltaram para a Capela. Porque precisa esperar esse sistema chegar mais próximo. Numa segunda peneirada, também outro tanto voltou para a Capela. E esses 4.000 anos que sobram, que faltam, é o período, é o quarto, né, mais teimoso que existe no mundo. E a maioria diz que está toda encarnada no movimento espírita. Porque é a última chance, é como se estivessem dizendo assim, ó, vai lá e fala dos ciclos, conta das coisas e tudo como é que está acontecendo, para ver se esse pessoal se anima e muda. Porque Jesus, quando ele veio com 2.000 anos de antecedência para avisar a gente. E antes dele chegar, ele mandou o precursor. E o precursor dele chegava e dizia assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas na lei geral das profecias,
no livro A Gênese, no capítulo 18, no item 8, nós vamos trabalhar sobre isso agora. Perguntaram para Emmanuel assim: Emmanuel, como é que nós podemos entender as profecias dos tempos são chegados e tudo mais? Tanta coisa falada e a gente se assusta, mas não muda, né? Só se assusta. Os rumores. Aí Emmanuel disse assim: olha, para que vocês entendam isso, eu recomendo que vocês vão lá no Velho Testamento e leiam a parábola de Jonas. Opa! Vamos lá no Velho Testamento e vamos ver a parábola de Jonas. Então vamos contar a parábola de Jonas. É parábola, gente. Senão daqui a pouco sai gente correndo daqui procurando a baleia para tirar. É parábola. Deus disse assim, tinha uma raça naquela época que era uma raça muito avançada para aquele tempo. Eram os assírios ou babilônios. Mas eles andavam fazendo muita bobagem. E era um povo que já dominava a escrita, uma série de coisas, eles eram bem adiantados. E nessa parábola ele diz assim, ó, Jonas é um profeta dele, né? Jonas, você vai lá em Nínive, e diz para aquele pessoal lá, que se eles não se modificarem, eu vou destruir a cidade. Mas o Jonas não escutou mais. Porque a gente é normalmente assim, igual o Jonas, né? Se alguém diz assim, olha, eu quero que você dê um recado lá para a Nena, você diz assim, a notícia é boa? Digo, é boa. Ah, então depois eu vou, agora estou trabalhando, agora não posso. Mas se eu chegar e digo, Márcia, vai lá e dá uma notícia para a Nena, se dizer ruim, eu digo, é péssima. Ah, então vou já. Larga tudo que está fazendo e vai, porque nós adoramos dar notícia ruim. Então ele foi lá e disse, olha, Deus vai destruir essa cidade e tal, mas não disse o mas. Porque depois, ele disse assim, se eles não se arrependerem, não modificarem o que eles estão fazendo, eu vou lá e acabo com a cidade, ensinando que existe a lei de destruição. Mas o Jonas foi todo feliz, só para dar notícia ruim, né? Notícia boa, né? Chegou lá, olha, Deus mandou dizer para vocês, ou vocês mudam de jeito, param de fazer essas confusões todas aí, porque senão ele vai destruir a cidade. E o pessoal levou um choque muito grande. O que aconteceu? Eles se modificaram. E o que aconteceu depois? A cidade não foi destruída. Mas Jonas ficou tão brabo, mas tão brabo. Ele pegou e disse, olha Deus, eu estou muito bravo com você, não quero mais saber de cargo de profeta, então eu chego, você manda dar um recado, eu dou o recado, aí você me desmoraliza, não destruiu coisa nenhuma, eu estou entregando o cargo, não quero mais saber de nada. E ficou emburrado e saiu, mas não tinha terminado a lição que Deus estava passando para Jonas, não só para Jonas, para nós todos, né? É que Jonas largou o ofício de profeta, foi embora, muito bravo com Deus, e daí ele estava muito cansado, lá, de repente nasceu uma plantinha ali, né? Depois do almoço ele tirava uma cesta ali, deitava embaixo daquela árvorezinha e ficava na sombra ali, bem tranquilo. Passou um mês, ele estava gostando daquela vida. Ele almoçava, ia para baixo daquela sombrinha ali e tirava um descanso. Aí Deus mandou um monte de formiga lá, e as formigas comeram as folhas. Mas aí ele ficou muito bravo. Ele disse, olha, eu já não quero mais ser seu profeta, já briguei com você. Agora, eu tenho só essa sombrinha aqui de um arbustozinho desse tamanho. Você manda as formigas comerem para eu ficar com o sol na cabeça? Porque a gente é tão ignorante que a gente tem mania de dizer que o Deus do Velho Testamento ele é vingativo, ele é furioso, uma série de coisas, né? A gente não entende parábola, daí fica falando bobagem. Mas aí Deus dá a lição final para Jonas. Ele diz, está vendo? Faz um mês que você está deitado embaixo da arvorezinha aí, já gostou, já pegou amor pela arvorezinha, pela folha, tanto que está brigando comigo, porque as formigas foram lá e comeram as folhas, e é apenas um arbusto que você nem plantou. Você acha que eu ia então destruir a cidade de Nínive? Lá estão meus filhos. Você queria que eu destruísse meus filhos?
Se você em um mês já pegou tanto amor por essa arvorezinha que nem plantou, você acha que eu ia fazer isso com os meus filhos que moram em Nínive? Essa é a parábola de Jonas. E Emmanuel disse que se a gente não fosse lá e não lesse a parábola de Jonas, a gente não ia entender essas profecias, essas parábolas, esses ensinamentos que tem no Evangelho, porque vamos novamente falar. Nós estamos falando, a Bíblia toda, são os 7.000 anos da raça adâmica. E estão sendo feitas as profecias lá para que a gente aprenda a se comportar de forma diferente. Por quê? Porque quando esses outros cristos vieram lá, os de Capela, e pediram para Jesus que ele recebesse alguns milhões, não foram bilhões, alguns milhões de espíritos que estavam sendo exilados, Jesus foi pessoalmente recebê-los e falou com cada um deles, chamando-os pelo nome. E disse: eu vou reencarnar na Terra para ensinar a vocês a lei de amor, a lei de Deus, para que vocês se libertem do sofrimento e voltem para casa. Só que a gente gosta de não dar a última parte da história. Ele veio, né, ensinou, e vocês já sabem no final da história o que nós fizemos quando veio falar sobre tudo isso, né? Então, o Apocalipse revela os ciclos evolutivos do orbe terreno, mas ele revela um pedacinho. Os ciclos, nós já falamos, são crescentes, decrescentes, no meio do crescente e no meio do decrescente tem o quarto. Mas, vejam que interessante. Quando nós falamos sobre as profecias, o livro que eu vou ler é esse aqui. Todo mundo conhece, todo mundo já leu. Eu já li, já fiz estudo desse livro aqui nesta casa. Quando eu li essa mensagem, eu não entendi nada. Mas agora eu vou falar a mensagem para vocês, vocês vão entender junto comigo e nós vamos chegar às nossas conclusões. Vamos lá. Isso saiu na Revista Espírita de 1868. Está lá na página 313. Estavam recebendo uma comunicação e o grupo coordenado ali por Kardec estava recebendo uma comunicação de Galileu Galilei. E quando terminou essa comunicação de Galileu Galilei, um espírito chamado Arago, que era um gênio francês na física, na matemática, na química, ele veio e começou dizendo assim: anote aí que eu vou explicar esta linha. Os cataclismos gerais eram uma consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as estranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. Está lá na Gênesis. Estou lendo aqui. Então, o item 8 do último capítulo da Gênesis. O Arago vem e diz assim: se a Terra não tem mais a temer os cataclismos gerais, não estará, menos por isso, submetida a revoluções periódicas, cujas causas são explicadas do ponto de vista científico, nas seguintes instruções dadas por dois eminentes espíritos. Agora vem Arago, que deu a mensagem depois de Galileu. Cada corpo celeste, vê se vocês não entenderam alguma coisa do que nós já falamos até aqui. Além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., ela passa por revoluções que levam milhares de séculos para sua perfeita realização, mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até o máximo de efeito, depois do qual há um decréscimo até o limite inferior para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. Lembra que nós falamos das fases da Lua que nós podemos observar? Então é isso aí. Mas o homem não abarca, continua aqui, a não ser aquelas em que a periodicidade é curta, que ele pode observar. Então nós vimos já naquela conversa com o Chico e Emmanuel que ele foi levado a ver que existem outros tantos movimentos,
E nós falamos aquela vez, existe aquele movimento da Terra em torno dela mesma, dia, noite, noite e dia, dela em torno do Sol, né? Primavera, verão, outono, inverno, mas existe um outro movimento que é como quando a gente joga um peão na Lua e ele está caindo, que ele faz um movimento mais ou menos assim quando ele está morrendo. Esse movimento, desse jeito que faz, se chama precessão dos equinócios. Então tem esses movimentos e outros maiores das galáxias que nós não percebemos. Mas olha o que ele vai continuar dizendo. Em um mesmo sistema, antes disso ele diz, ao passo que se o homem pudesse alcançar alguns milhares de séculos atrás, ele viria entre esses mesmos efeitos e suas causas uma correlação da qual nem sequer suspeita. Tais períodos que confundem a imaginação dos humanos devido à sua relativa extensão, não são, entretanto, senão instantes na duração eterna. Em um mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas dali são solidárias, e não há um só dos efeitos que vós designais sob o nome de grandes perturbações que não seja consequência do componente de influência de todo esse sistema. Aí a gente já está ficando confuso, né? Pois é. Kardec e os outros ali também começaram a prestar muita atenção. Mas aí o Arago disse assim, eu vou mais longe ainda. Puxa, você já não está entendendo nada, ele vai mais longe. Ele diz assim, digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, em razão da proximidade ou afastamento que resulta de seus movimentos de translação através dos miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Vou mais longe ainda. Aí eu fiquei cansado e pedi para tomar um café. Digo que vossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através dos miríades de nebulosas, sofre influência daquelas das quais se aproxima. De repente nós voltamos lá no início e vamos pensar no Deus tribal, que a gente fica achando que se o Deus da nossa igreja protege a gente, o da igreja dos outros vai perseguir você. E o teu vai perseguir os outros. Deus é Deus disso tudo. A matéria orgânica não poderia escapar às tais influências. As perturbações que ela sofre podem, portanto, alterar o estado físico dos seres viventes e determinar algumas moléstias, como todos os flagelos são, para a inteligência humana, um estimulante que a impele por necessidade a pesquisa dos meios de combatê-las e a descoberta das leis da natureza. Porém, a matéria orgânica reage, por sua vez, sobre o espírito. Este, por seu contato e ligação íntima com os elementos materiais, sofre também influências que modificam suas disposições, sem, entretanto, obstar ao seu livre-arbítrio, excitando ou moderando sua atividade, e por isso mesmo contribuem para o seu desenvolvimento. A movimentação que se manifesta, por vezes, em toda uma população entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita e nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Nós estamos vivendo hoje uma efervescência, não estamos? De repente, todas as ditaduras árabes e não árabes começam a cair. Isso obedece, gente, a ciclos. Isso já está previsto. Nós poderíamos fazer com que fossem menos ruins? É claro que sim. Perguntado Emmanuel sobre qual foi o século mais sangrento dessa nossa história, ele diz que foi o século XX, onde o homem, alcançando muitas coisas na ciência,
mas crescendo moralmente muito pouco, consegui apertar um botão aqui e matar uma cidade inteira lá do outro lado, sem sair do lugar. Outra coisa, quando fala sobre a matéria orgânica que reage, por sua vez, sobre o espírito, eu peguei um exemplo bem simples. Eu sou um espírito, estou nesse corpo, tá? Aí eu pego meu carrinho, novinho, e vou por uma estrada. E tá tudo beleza, escutando uma música, tá jóia, aquele asfalto bonito, a cidade toda marcada, tudo. E eu tô bem, meu espírito tá tranquilo, feliz, meu corpo também. Daqui a pouco eu entro numa estrada que é só buraco. E começa a dar aquela trepidação no carro. O carro começa a bater tudo. Se for meio velho, eu já peguei um carro novo, que não é meu caso. Mas se for um carro velho, existe o perigo de cair o vidro da janela e entrar lá para baixo, ficar entrando poeira e água, começa a bater tudo, começa a trepidar. Tá, meu corpo está sentindo tudo isso, mas eu sou o espírito, não sou o corpo. Mas eu sofro a influência da matéria, que de repente começa a me irritar. Ai, meu Deus do céu, olha que estranho. E eu começo a ficar nervosa. Não quer dizer que eu tenha que sair dando tiro nos outros por causa disso. Mas a matéria sofre a influência do espírito, mas o espírito também sofre a influência da matéria. Porque é tanto que me chacoalha, e é tanta poeira, que eu começo a ficar desesperada. E quanto mais eu vou ficar desesperada, menos eu vou resolver e mais eu vou estressar a matéria. Então são coisas ligadas. E ele diz assim, essa efervescência, como nós estamos vendo hoje, política, né, em todo o mundo, a princípio ela é inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida de qualquer coisa melhor. De repente as pessoas começam a ver que ser livre é bom, que poder decidir o que a gente quer é bom, que não ter gente acumulando milhões e milhões em detrimento de outras que não têm o que comer, que não tem remédio, que não tem escola, que de repente a gente tem que modificar aquele sistema. Então isso vai acontecendo como uma efervescência, a princípio inconsciente, como um vago desejo, depois uma aspiração indefinida de qualquer coisa melhor, e depois vem como uma surda agitação, depois por atos que desfecham revoluções sociais, as quais, crede bem, também tem a sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois tudo se encadeia. Se a vista espiritual não fosse limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, à semelhança de milhares de fios condutores, entrelaçam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vede nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, é o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo contra as quais se quebra a má vontade humana. Está aqui, eu só li. Tem gente que diz que está ultrapassado, né? Quando eu li a primeira vez, não entendi nada. Se não fosse tudo isso, os livros do Chico e mais informações, eu continuaria não entendendo quase nada. Agora todos nós aqui já estamos sabendo alguma coisa de ciclo, que as coisas da matéria são cíclicas, que a nossa evolução também é. Aí, ele diz assim, nós temos que evoluir moralmente o mais rápido possível. Porque nós sabemos que esse período bíblico começou 4.000 antes de Cristo e vai terminar 3.000 depois de Cristo. Então nós estamos no último milênio. Vocês vejam que interessante. O século XXI começou ontem. Nós já estamos em 2011. Vocês repararam? Que rapidinho. Ainda ontem eu era uma menina. Passa muito rápido, gente. Não dá pra gente ficar pensando, tem mais 1.000 anos. Ih, vou demorar. Peraí. Vamos voltar à nossa lição. Na Terra evoluem, ele diz, 22 bilhões de espíritos. 8 mais ou menos encarnados e os outros 14
desencarnados. Então tem muita gente ainda para encarnar. Nós não vamos ficar pensando que a gente está segurando o lugar aqui, pondo a bolsa ali, alguma coisa. Não vamos pensando nisso. Porque lá naquela mensagem que passam para o Chico, tem mais uma informação que eles passam. E essas mensagens aqui, depois eu digo para vocês os livros onde estão essas mensagens, né? Que ele diz o seguinte, que não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais na África, na América e na Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho. Não podemos olvidar também que a Europa superalfabetizada se encontra num karma de débitos clamorosos frente à lei, em dolorosa expectação para o ajuste moral que lhe é necessário. Já dei uma dica aqui. O que vai ficar na verticalização? América, África e Ásia. Polo desaparece e outras, né, regiões que estão ali, porque se inverte e as coisas se acomodam. Ele diz que aqui no Brasil é para onde ele vai transplantar a nova raça. E que o Brasil sozinho tem capacidade de asilar 900 milhões de habitantes. Em 400 e alguns anos de evolução. Nós estamos aqui nessa hora aprendendo, gente. Dá para mudar? Dá. Eu posso mudar de hoje para hoje mesmo. Cabe-nos igualmente o dever de não olvidar que junto desses direitos que nós achamos que temos, as responsabilidades constringentes contam conosco, para que o mundo possa efetivamente atender ao programa divino, através não somente da superestrutura do pensamento científico, que é hoje um teto brilhante para o serviço de inteligência do mundo, mas também através dos nossos corações, chamados a plasmar uma vida que seja realmente digna de ser vivida por aqueles que nos sucederão nos tempos difíceis, entre os quais, naturalmente, milhões de nós, os que voltam para o prosseguimento da tarefa de autoacrisolamento para a ascensão sublime que o Senhor nos reserva. Então, vamos pensar de uma forma bem interessante agora na questão desses 28 mil anos, que pode ser dividido em 4, 7 mil, 7 mil, 7 mil, 7 mil. O primeiro ciclo foi de 25 mil a 18 mil antes de Cristo, e o Apocalipse chama o ciclo de 7 mil anos de semana profética. O Apocalipse chama o período de 7 mil anos de semana profética. Então, nesses ciclos maiores que nós estamos vendo, existem ciclos menores, que é essa simbologia do selo, da trombeta, o que mais que tem lá? Tem selo, trombeta, tem mais um símbolo lá que eu esqueci agora, a taça. Esses símbolos estão sendo, todos eles já mapeados, e vai sair uma obra muito interessante ainda neste ano, que vai nos mostrar com uma facilidade muito grande de quem vem estudando durante milênios. Só que no nosso sistema, durante séculos de evolução, para passar para nós, para que a gente pense, olha, o tempo urge, eu vou me aprumar. Então tem lá aquela questão ali, que também está no livro A Caminho da Luz, dos 1260 anos, que dizia que é o ciclo, a duração do papado. Isso aí também são ciclos menores e nós vamos entender todos eles. Como é que a gente fica sabendo que um dia para o Senhor são como 1000 anos e um ano são como 1000 dias? Um ano é como 1000 dias. Na carta, na segunda epístola de Pedro, quando ele diz assim:
Porque para o Senhor, um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. 4 semanas dessa dá um mês celeste. Um mês celeste tem 28.000 anos. Então nós já passamos, né, do crescente para o cheio e nós estamos na última parte da queda. Nós temos esse tempo agora para fazer a nossa mudança, sem precisar se preocupar com a Kombi que trabalha fazendo baldeação sem ordem do Estado. Porque se nós não tivermos o bilhete para pegar esse trem, nós vamos ter que pegar alguma Maria Fumaça por aí e ir para um outro lugar. Porque uma notícia que não é muito boa é que o degredo é uma medida extrema. Você vai sozinho. Então, muitos desses que já voltaram para a capela estão com suas famílias, suas esposas, seus filhos, seus amores, mas ficou esses 7.000 aqui, ficou esse resto de raça aqui, teimoso. Vejam bem, ele diz assim, a Bíblia toda é a história desses 7.000 anos, começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Quando nós formos ler o livro Gênesis com olhos de descrever uma história, nós vamos ver que nós não vamos mais começar a acreditar em história da carochinha. Nós vamos ver que está contando a história de uma raça que foi evoluindo. Os que evoluíram rapidamente foram embora para casa. Voltaram para suas casas. E nós estamos por aqui. Se a gente não tiver carimbado o bilhete, nós vamos ter que pegar uma Maria Fumaça e ir sozinho para a tribo do Buga-Buga. Então, esses símbolos, Armagedon, a taça, a trombeta, o selo, são ciclos menores. São ciclos. Eles descrevem um ciclo menor, como o da besta do Apocalipse, 1260 anos. Tá? A nova raça vai nascer na América, nós já vimos isso aqui, e nesse caldeirão vai estar uma mistura de todas as raças para formar um tipo físico que diz que vai ser muito mais bonito que nós. Vai misturar tudo, vai ficar bom. Para receber um espírito já melhorado. E nós estamos pensando que nós estamos guardando aqui. Olha, eu cheguei cedo, botei minha bolsinha aí, estou guardando lugar na terra, e quando eu desencarnar eu volto para cá. E se de preferência Curitiba. Divaldo disse que para a gente reencarnar na terra nesses últimos tempos, está precisando de pistolão. Tá fácil não, gente. Por isso é que a gente se agarra. Se não quer ir mais cedo, porque eu tenho que aprender muita coisa ainda. Não aprendi quase nada. Mas vamos para a nossa parte interessante, que fala de uns detalhes bem interessantes para todos nós. O Apocalipse relata os principais acontecimentos do ano 100 depois de Cristo até 3.000 depois de Cristo. Nós estamos então vivendo o último milênio desta raça que ele tem direito a esta escola. Vejam bem, gente. Que mundo que vai acabar? A Terra? Não é porque o aluno reprova que acaba a escola. Os outros alunos vão entrando e vão estudando. Nós é que temos que pensar se nós vamos, né? Imagina aquele povo, lá de Capela, super evoluído, de repente reencarna aqui no homem de Neandertal. Ele chega com tudo aquilo dentro da cabeça dele que ele tinha de facilidade no outro mundo. Então aquilo para ele é o paraíso perdido. Então se ele sente uma dorzinha aqui, ele diz, vou consultar o dentista. Que dentista? Dentista? Um martelo de pedra para arrancar o dente fora? Que dentista? Eu vou dar
Vou fazer uma alisadinha no cabelo, passar um gloss, um brilho, esmalte, quero pintar, que nem a bandeira do Brasil, uma verde, uma amarela, uma azul, uma branca, e assim por diante. Isso aí tudo faz parte da evolução. Telefone celular, TV de plasma, alta resolução. Né? Então imagina, aquele homem bem mais adiantado do que nós estamos agora, chegar ali de repente, ele acorda, olha para aquela mulher do lado e diz, nossa, meu bem, como você está barbada? Mas, de repente, não é nada que 50 mil sessões de depilação que ela não fica mais ou menos, né? Parecendo conosco, se não abrir a boca, né? Daí a mulher diz, tô com fome, já está na hora de jantar. A mulher diz, vamos hoje no McDonald's? Ele pensa no McDonald's, né, que é a facilidade, vem rapidinho, todo mundo atendendo. Todo mundo. Daí ele pensa, olhando ali pelo buraco da caverna dele, ali, realmente, acho que nós vamos sim. Ali para frente tem um mamute bebendo água, a gente vai lá, corta um pedaço dele, faz um lanche. Vocês pensam que choque que é você ter toda a facilidade de cair num lugar completamente atrasado. Nós temos música da melhor qualidade. Olha o que nós temos hoje. Nós queremos falar com a pessoa lá do outro lado e nós falamos com ela a hora que a gente quiser. Imagina depois a pessoa na outra hora que a gente não consegue conversar com ela. Porque falar a gente não sabe ainda, a gente faz uns grunhidos. E ela não entende muito grunhido, responde com outro grunhido, a comunicação está perdida. E não é problema de antena. E nem adianta trocar a marca do celular. Vamos pensar nisso, gente. A inteligência sempre avança antes da moral. A inteligência avança antes da moral. Agora imagina a gente, com toda a inteligência que tem, querer continuar só pensando no material. Dá para pensar assim? Não dá para pensar. Nós pensamos tanto, às vezes, o que eu vou deixar para os meus filhos, quero que meus filhos estudem isso, estudem aquilo, façam um curso disso, curso daquilo. E muitas vezes, tudo que a gente quer que eles façam é para a nossa vaidade pessoal. Quantos que nós sabemos dos filhos que foram obrigados a fazer um determinado curso superior e que, quando terminaram o curso, entregaram o diploma para o pai ou para a mãe e disseram, está aqui o diploma de engenheiro, agora eu vou tratar da minha vida, porque eu vou abrir uma churrascaria, porque eu sempre quis ser cozinheiro. Nós esquecemos que muito maior do que dar uma educação para que ele possa ganhar dinheiro, que vai ficar tudo aqui, e ganhar conhecimento só em seu próprio benefício, nós temos que fazer com que nosso filho evolua moralmente falando. Que ele vá ser amanhã independente da profissão. Pode ser carpinteiro, alfaiate, o que for, mas que seja digno. Sabe a coisa mais maravilhosa? Todos nós achamos, só que a gente não gosta de fazer. A gente quer que a pessoa que coloque um cano na parede, coloque de tal forma correta que eu não preciso amanhã quebrar toda a parede, estragar tudo, o que eu já fiz, para poder consertar aquele cano. E se a gente der para os nossos filhos a educação moral, porque essa não muda nunca. Essa lei de Deus é válida aqui, em Capela, nas Pleiades, na outra, porque Deus é criador de todo o universo infinito. E alguns mundos vão terminando e ele vai criando tantos outros. Agora, o nosso espírito não vai morrer nunca. Não dá para ir lá atrás e apagar o que eu fiz. Não dá. Mas eu posso fazer direito daqui para frente. Eu posso fazer direito. Então, se nós estamos ainda nos comprometendo com pequenas coisas, como é que nós ficamos achando que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, foi falado para nós, espíritas? Falando, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, será na hora em que todos nós respeitarmos o direito da maioria ter escola, ter comida, ter educação, ter tudo.
o que precisa. Não deixar supérfluo para uns, faltando o necessário para os outros. Uma amiga nossa, que tinha vindo da Europa há pouco tempo, era alemã, ela disse assim, eu nunca vi, já andei em muitos países no mundo, que o marido dela era diplomata. Ela disse, eu nunca conheci país para jogar comida no lixo como o Brasil. Vocês jogam comida no lixo e nem se importam que alguém está comendo a comida do lixo que vocês jogaram. Mas são incapazes de pegar um potinho, esquentar a comida bem direitinho e oferecer para uma pessoa que está com fome. Vocês são capazes de jogar. Então, essa é a nossa moral e é nisso que nós temos que pensar. Porque nos livros do Chico estão orientados todos esses ciclos menores, dando a exata certeza para nós que nós estamos atravessando um momento grave e que dentro de um pouco nós vamos estar na modificação. Então, se para muitas pessoas a meia-noite está terminando o dia, para algumas está começando o outro. Não está lá no Evangelho, que numa mesma cama estão deitadas duas pessoas, uma será levada e outra será deixada? Não suba no telhado, nem vá para as montanhas, nem desça. Aonde você estiver, se você estiver naquela programação, você será levado. Não é só o pobre que constrói a casa na barranca do rio, porque o inteligente não é capaz de fazer um loteamento correto para todas as pessoas poderem morar, que vai na hora da enxurrada. O rico que acha que o morro é seu, também vai. Não tem essa, não tem escolha. Não. E tem alguém, de repente, cai um avião. Uma pessoa sobreviveu. Ela não estava naquele programa. O avião caiu, porque deu pane no motor, caiu. Mas se ela não tiver naquela programação, ela perde o avião, ela se confunde, o relógio não funciona, ela não acorda, morre a avó, lá não sei aonde, ela diz, não vou viajar hoje, vou transferir a passagem. Ninguém vai antes da hora, gente. Nem o peru. Porque o peru, o dia dele é a véspera. Por isso ele também não vai antes da hora, ele vai na hora dele. Então vamos ver uma regra básica. A casa espírita tem que representar o seu papel. E nós temos que parar de nos incomodar com coisas idiotas que nós temos nos incomodado muito. Porque às vezes nós queremos ficar repetindo a mesma cantilena para uma pessoa que não quer mudar. A casa espírita tem que estar preparada para quando entrar alguém muito sofrido, que vem lá de ter toda a família soterrada, toda a família que foi viajar junto, para ir num passeio lá numa outra cidade, morreu todo mundo. Essas pessoas, na hora que eles forem chegar na casa espírita, nós temos que oferecer para eles a consolação. Você imagina se a pessoa chegar para receber uma consolação e a gente disser assim para ela, não, eu não posso falar com você, porque primeiro eu tenho que falar com todos os colegas meus que estão sempre acostumados a falar comigo e eu não posso deixar que nenhum deles fique magoado comigo. Então você espera lá, mas eu acabei de perder um filho. Parece que é uma coisa que está tão longe, né? Não é. Há meses atrás, tinha uma pessoa que chegou, que estava extremamente triste, porque a filha tinha acabado de vir na casa espírita, saiu e morreu num acidente. E a mãe queria uma consolação. Mas tinham pessoas que já tinham vindo aqui várias vezes e se ofenderam porque aquela mãe foi passada na frente. Então, às vezes a gente é obrigada a ouvir a espiritualidade, como, por exemplo, ontem, a espiritualidade, a hora que eu estava participando do passe, disse, a hora que terminar a reunião, você vai imediatamente atender essa senhora, você não vai esperar ela chegar, porque no outro sábado ela estava aqui e você não foi falar com ela. Eu quase morri de desgosto, porque passei a semana inteira com essa mulher na minha cabeça.
Porque eu pensava, eu devia ter ido, mas eu não estava bem, eu estava voltando de uma doença complicada, mas nada disso me consolou. A hora que eles disseram, agora você vai lá e vai lá falar com ela onde ela estiver, eu me desloquei que nem uma flecha e fui lá. Porque a vez que nós trouxemos uma mãe, com os irmãos todos desesperados, teve alguém que se aborreceu, porque fazia a 15ª vez que veio na casa espírita, fala sempre a mesma coisa, e foi passado para trás, porque ele estava na fila. Ele já pensou se chegar alguém com uma dor enorme, precisando de consolo, e vocês estiverem discutindo sobre o corpo fluídico de Jesus? O que interessa isso? Vai mudar alguma coisa? Se foi mais fluídico, menos fluídico, vai mudar. Tem um racha no movimento por causa disso. Esses acreditam que é assim, aqueles acreditam que é assim, briga. Como aconteceu ali, de repente surgiu ali, Chico Xavier foi reencarnação de Allan Kardec. Isso é importante? Não é. Eu posso acreditar que sim. Através dos estudos que eu faço, chega uma hora em que eu penso, aquela pessoa tem todo o perfil desse espírito aqui. Eu acho que essa pessoa é ela. Mas isso eu acho. Mas não muda nada. Não muda a minha vida porque eu sei isso ou não. Muda a minha vida a partir da hora em que eu passar a me comportar como uma espírita e saber que tem uma ordem de prioridades. Que não é porque alguém vai achar que eu sou mais bonita ou mais feia que eu vou passar aquele que não quer crescer, aquele que quer continuar choramingando pelos mesmos problemas, daquele que no momento está impactado. Ele conta a história de um presidente da Federação Espírita Brasileira que falou assim para ele, olha, Haroldo, se não fosse a doutrina espírita, eu hoje estava morto. Tamanha foi a dor que eu senti. Porque nós tínhamos uma filha de 22 anos, uma moça excepcional, excelente pessoa, excepcional. Mas ela, 15 dias antes, ela ligou para minha irmã e disse, tia, eu quero que a senhora apoie minha mãe. Ela disse, mas como assim? Tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Ela disse, não, a minha mãe vai precisar e eu quero que a senhora apoie minha mãe. Aí, quando ela foi no sábado, na mocidade, ela se despediu de cada um dos seus colegas com um beijo. Que ela disse para eles, eu vou morrer muito cedo. E eles disseram, que conversa. À noite, antes dela sair para a viagem, ela se despediu do pai, se despediu da mãe e disse, foi uma honra ter nascido como filha de vocês. O pai não entendeu nada. Dali algumas horas ela tinha morrido. Daí eles foram entender tudo. A mãe caiu numa profunda depressão e aquela tia lembrou-se que a sobrinha tinha pedido 15 dias antes. Tia, ajude minha mãe. Ele disse, se não fosse a doutrina espírita, hoje eu estava morto. Porque a única coisa que me consola, e é assim que nós temos que consolar as pessoas, é dizendo das vidas sucessivas, da lei de ação e reação, causa e efeito, que nós temos que nos modificar. Se uma pessoa, mas está tudo isso no Evangelho, a gente fica achando que está ultrapassado. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Se alguém te pedir a blusa, dá também a capa. E a gente entra lá, vai na delegacia e faz queixa, roubaram meu ratinho de pilha, ele era velhinho, mas eu gostava dele, fica. E daí fica com ódio da pessoa e todo dia mentaliza, tomara que matem esse bandido. Os bandidos são também filhos de Deus. E nós precisamos começar a pensar com uma cabeça um pouquinho maior, com uma cabeça espírita. Porque a religião espírita é a religião cósmica do amor. Não tem que querer esse ou não aquele, mas tem que ajudar as pessoas a crescer. Então, quando tem alguém que está com 70 anos se comportando como se tivesse 12, a gente tem que dizer, para, eu não tenho tempo para perder. E assim por diante.
Mas se tiver alguém que estiver naquele momento com uma dor real, nós não vamos avaliar se já fez a ficha, se está participando da casa, se já veio. Não interessa. Na hora da necessidade, nós temos que acolher as pessoas. Porque foi dessa forma que nós fomos acolhidos por Jesus. Não esqueçam que ele falou com cada um de nós pelo nome, chamando nós pelo nosso nome. E disse, eu vou ensinar, eu vou reencarnar no orbe e vou ensinar para vocês a lei de amor que vai fazer vocês voltarem para casa, se libertarem do sofrimento. O que nós fizemos? Ele veio, falou tudo, mas a gente matou. Só que a gente matou há 2000 anos atrás. Nós estamos matando todos os dias quando a gente fala uma coisa e faz outra. Eu já errei, eu vou errar, vou continuar errando porque eu estou evoluindo. Agora, se uma pessoa chega e diz, me perdoe, eu cometi um erro, eu digo não, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Vamos ver então, vamos contar essa última historinha, que é a historinha do rei de Acás. É parábola, gente. Vamos entender o sentido. Essa história está contada lá em Isaías, capítulo 38, versículos 5 a 8. Fala sobre a questão do relógio do tempo. O Acás era um rei, ele estava lá chorando, gemendo e tal. Daí o Isaías chega e diz, ouvimos tuas preces e vimos tuas lágrimas. Então eu vim aqui para te ajudar. As lágrimas e os gemidos já é um arrependimento, gente. Veja bem. Daí ele diz assim, o relógio do tempo para você já estava a 10 graus do seu final. Eis que nós resolvemos dar mais 15 anos de moratória. Opa, agora não entendi nada. Será que eles seguraram o relógio do tempo para o ponteiro? Aliás, com o relógio do tempo não tem ponteiro, né? Então o sol bate ali, ele projeta a sombra e a gente vai vendo que horas são pela sombra. Veja que hoje em dia nós não precisamos nem de relógio do sol, né? A gente tem relógio no celular, a gente tem relógio mesmo, de tudo que é tipo. Quem sabe ler com ponteiro, quem não sabe também tem escrito, tudo. Tá, beleza. Mas naquela época era só relógio. Então, o que nós vamos aprender nessa história do rei Acás? Que 10 graus do relógio de Acás equivalem a 15 anos. Então, não é que ele segurou o ponteiro, nem segurou a sombra, nada. Ele quis dizer, você já estava no final do teu tempo. Mas como você se arrependeu, nós resolvemos te dar mais 15 anos. Olha que interessante. Tem um livro chamado Sentinela da Luz, tem mensagens do Chico, que vem através da mediunidade do Chico, que então ele fala mais algumas coisas para nós. Então, 15 anos, que é igual a 10 graus, é igual a 1 hora apocalíptica. 1 hora apocalíptica equivale a 15 anos. Então, vocês vão fazendo as contas em casa. Se 1 hora apocalíptica vale 15, meia hora, a gente tem que aprender a fazer conta. Não é fácil, gente. 13h30, 1857, sai o Livro dos Espíritos. Depois vocês fazem as contas em casa. Tá? Aí vamos dar um pulinho mais para frente para a gente terminar no nosso horário certo. Em 1938, agora vocês vão contando, chegou, através do livro A Caminho da Luz, está escrito assim, numa determinada página, vive-se agora na terra num crepúsculo e as trevas são densas, período de conturbação.
A Caminho da Luz diz que esse momento, em 1938, nós estávamos no crepúsculo. Crepúsculo, que horas são? 18 horas. 6 horas da tarde, né? 1973, saiu um outro livro maravilhoso, chama Segue-me. Nesse livro diz assim: o mundo atual, na esteira das transições angustiosas e amargas, das sombras que precedem a meia-noite. 1973, a que horas então? Vamos contando. 1999, sai um outro livro, Mãos Dadas, penúltima mensagem, nas convulsões do século XX, adentramos na noite profunda. Que horas são? Então vamos voltar rapidinho. 1937, 19 horas. 1952, 20 horas. 1967, 21 horas. 1982, 22 horas. 1997, 23 horas. Já não falaram que o mundo terminaria em 82, depois em 99? Meu filho não pôde nem vir passar o ano novo comigo, que passa todos os anos, porque como ele trabalha na informática e dentro do hospital, disse que ia parar todos os computadores, não aconteceu nada. Só não veio passar o ano novo comigo. 1937, 19 horas. 1952. Cada livro desse traz, num trecho, uma mensagem que dá, a partir do relógio de Acás, a partir da carta de Pedro, nós vamos sabendo o tempo apocalíptico, quanto que vale ao tempo de agora. 1952, 20 horas. 1967, 21 horas. 1982, 22 horas. 1997, 23 horas. 2012, 24 horas. Está começando um novo dia ou está terminando um velho dia? Para quem for bem pessimista, que gosta de ver sempre tudo ruim, tudo triste, mas não muda em nada, está terminando. Mas para a espírita, que está estudando tudo isso, eu acho que está começando. Já dá para a gente ver aqui e ali, em muitos lugares, um movimento das pessoas de se incomodarem com a água, com a comida, com os animais, com os velhos, com as crianças, com os jovens. Os cristos já se decidiram quando se reuniram pela terceira vez aqui no orbe. Emmanuel dá mais uma dica para nós. Ele diz que 2057 era o raiar do dia. Raiar do dia, que horas são, gente? Tudo bem. Não quero saber de quem acorda às 11 horas da manhã. Você já perdeu o bonde, já perdeu tudo. Vocês podem encontrar tudo isso que eu disse, a situação dessas datas, dos livros, numa edição de Pernambuco, que saiu agora dia 4 de janeiro de 1910, do ano passado, 2010, que se chama Palmares Espírita. A Era de Luz. Aí ele está no subtítulo: o sistema solar gira em torno de Alcíone, estrela central da Pleiade, e eles trazem todos esses livros do Chico, alguns que a gente jogou lá na estante, nem lê mais, não quer nem saber, como Sentinela da Luz. Quem que leu? Está aí o livro, gente. Nós vamos terminar a nossa palestra de hoje dizendo a vocês que nós temos que nos incomodar muito menos com o que o nosso companheiro de jornada está pensando e precisamos nos incomodar muito mais
do que com o Cristo, que disse que ia esperarmos até o final para que devolvêssemos a nossa casa. Tem alguns que estão chegando aqui, estão fazendo a sua evolução. Tem outros que já tinham que ter saído. Por isso, esse momento de efervescência. Observem que está todo mundo procurando espiritualidade. Mas enquanto eu começar ou continuar brigando, achando que o Deus da minha igreja persegue o Deus da outra igreja, e aquele da outra igreja achar que o Deus dele, se souber que eu não sou daquela igreja, vai me perseguir, nós não vamos sair do lugar. O que nós estivermos pensando sobre isso, não importa. Vamos refletir. Porque como é que nós podemos consolar uma pessoa jovem que de repente está partindo e tem um filho pequeno para criar? Dizendo a ela que ela está numa vivência cíclica, que ela vai voltar, que Deus jamais separa os corações que se amam, que nós voltamos sucessivamente na vida das pessoas, de preferência cada vez melhores. E às vezes, aquela pessoa nos deu a chance de nascermos através do seu corpo, dando a sua vida, a sua seiva, para que nós tivéssemos saúde, para que amanhã nós possamos voltar através dela. Já melhorados, sem as doenças, sem as dificuldades. Porque quando a Cá está chorando ali, Isaías diz para ele, você sabe por que das tuas dores, não sabe? Você andou fazendo coisa que não devia, ou que estava previsto no teu plano de voo, você fez tudo diferente, trocou o combustível. Aí está aí agora, né? Então, eu digo que, para mim, muito importante poder chegar aqui e falar sobre isso com vocês. Esse grupo com o qual estou estudando junto, hoje graças à internet, que há 3 anos atrás eu tinha nem o computador que me dera a internet, está sendo possível. Esse grupo está lançando estudos, filmes. Eles fizeram um filme orientados pelos melhores cineastas do Brasil em alta resolução, de 15 minutos, que é a história de um espírito que não sabe que morreu. Eles lançaram agora, e assim que possível, já estou passando para os meus companheiros aqui, o primeiro desenho espírita. Eles lançaram também um game para as crianças, para que em vez de ficar matando os outros enquanto está brincando, eles têm um jogo interessante que vai pedir pela inteligência deles e pela rapidez de raciocínio, todo ele em cima do Evangelho. Eles têm que saber as respostas, as datas, para eles terem um jogo interessante, jogar com os outros, jogar com os coleguinhas e sair desses absurdos que nós criamos para os nossos jovens e depois reclamamos quando eles se comportam da forma como se comportam. Os professores, que eu tenho o maior respeito pelos professores, estão aconselhando seus filhos hoje que não sejam professor de jeito nenhum. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo em que filhos sem limites desrespeitam todas as autoridades. E quando eles querem alguma coisa, eles querem e vão lá tomar. Esse tipo de gente não está com o bilhete grampeado ou furado para passar para o lado de lá. Ele vai ter que sofrer para aprender, porque ele não está querendo aprender com a lei do amor. Uma sociedade onde se desrespeita o professor, que tem que pedir para a polícia que vá lá, senão ele não tem coragem de sair da sala, porque o aluno bate de frente com ele. Por isso que veio uma mensagem muito interessante, que nós vamos oportunamente passar a vocês, que o título dela é Os bandidos também são nossos filhos. Por quê? Ou eles vão matar nossos filhos, ou será o nosso filho que estará matando um dos outros. Se nós nos moralizarmos a todos, porque não adianta quando o teu filho for para a cadeia, você dizer eu amo meu filho e vou para a cadeia junto. Não dá.
O Estado não aguenta pagar 2 almoçando, o pior que seja a comida, e dormindo na cadeia. Vai só ele. Então a gente tem que educar antes. E educar, às vezes, ou a maioria das vezes, é ter a coragem de dizer não. Ah, mas o filho da Mariazinha lá, ele pode. Eu não sou mãe do filho da Mariazinha. Quando Deus perguntar para mim o que eu fiz dos filhos que Ele me deu, eu vou responder. Eu eduquei. Agora, depois que eles estão adultos, eles fazem da vida dele o que eles quiserem. Mas até lá, eu tenho que educá-los. Que a nossa religião seja a religião cósmica do amor. E quem for espírita, entenda que nós não podemos mais tolerar separativismo, gente. A gente não pode começar a expulsar e sair com as pessoas da nossa própria casa. Nós temos que aprender a conviver, apesar das diferenças. Eu desejo que todos vocês tenham um final de semana, que já está terminando, mas tem o feriado aí, de muita paz, de muita tranquilidade. Convido todos vocês a fazerem um lanche conosco. Se vocês necessitarem de livros, alguma coisa, nós estamos aí para vender para vocês. E se não tiver na casa, nós traremos o livro para cá. O livro que nós vendemos na casa custa exatamente a mesma coisa que comprado na editora, que comprado na livraria, em qualquer lugar. Porque não visa o lucro, visa o conhecimento. Transmitir o conhecimento. Porque o nosso grupo tem 24 anos. Em 24 anos, façam as contas. Grupo espírita que se preze não entra em férias. As pessoas saem de férias para descansar, para fazer suas visitas aos seus parentes, mas a casa não pode entrar em férias. Nós distribuímos um livro por sábado. Um livro, ou periódico, ou revista, por sábado. 48, 52 semanas, um ano. Façam as contas vezes 24. E as mensagens, que são pedaços do livro, que são lições para casa. Isso é a forma de a gente divulgar. Porque o Emmanuel disse que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. E uma das frases mais lindas que eu li dele, gostaria de deixar para fechar a nossa reunião, é que ele diz assim: não interrompas o fluxo de luz que desce da providência divina através de você. Não interrompas o fluxo de luz e de amor que vem da providência divina e que passa através de você. Às vezes eu recebo, mas eu não dou. Para quê? Não pode ser assim. Nós todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, quer sejamos mais claros, mais escuros, mais inteligentes, mais estudados ou não, mais ricos ou mais pobres, somos todos irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos e nos devolva aos nossos lares em paz e harmonia. Muito obrigada a todos vocês.